Esse é o Ibradimcast. Direito Imobiliário em Debate. Olá a todos, meu nome é Alexandre Gomide, este é mais um podcast do Ibradim e hoje nós temos a grande honra e alegria de entrevistar a doutora Ana Paula Frontini, recém-possada do Colégio Notarial do Brasil na seção São Paulo, além de tudo, tabeliã e posso dizer também uma amiga, uma pessoa e profissional que admiro muito. Doutora Ana Paula, muito obrigado por participar aqui do podcast do Ibradim. Imagina. Olá a todos, quero agradecer imensamente o convite do Dr. Alexandre Gomide. É uma honra estar no podcast do Ibradim, esse sucesso de instituto, recente, mas super consolidado. Então, reitero também o parabéns não pelo podcast só, mas pelo papel do instituto, que ocupou, né, esse espaço do direito imobiliário com um brilhantismo inédito, assim. Parabéns a vocês, viu? Para nós que é uma grande honra, até porque o CNB de São Paulo é uma instituição co-irmã do Ibradim, caminhamos juntos, então somos nós que ficamos aqui honrados e gratos. Bom, Ana Paula, eu queria primeiro tratar um pouco da sua trajetória, né? Queria saber de onde veio o seu interesse em prestar o concurso para ser tabeliã? Você pensou em eventualmente ser advogada? Caminhou sempre pensando no cartório? Como foi isso? Então, Gomide, eu nunca pensei em cartório quando eu estava na graduação, né? Eu sou maquenzista. E eu queria concurso público, queria ser juíza. Isso eu decidi no 3º ano. Eu fiz estágio concursado no Ministério Público e na magistratura. E aí fiz também um estágio que eles chamavam de voluntário no Ministério Público Federal também. E aí eu queria concurso público, queria ser juíza, me formei, comecei a estudar. E aí no meio desse estudo, aí eu fui para o oral da magistratura. E aí, eu tinha sido estagiária um tempão da Patrícia Ferraz. Sim. Que é registradora em Diadema. Uhum. E a Patrícia sempre foi, para mim, assim, um espelho maravilhoso. Era uma mulher de fibra, muito inteligente, muito correta, muito idônea. Gosto muito dela também. Sim, e enfim, muito preparada. E eu liguei para ela, doutora Patrícia, preciso de uma carta de recomendação, porque eu preciso juntar aquelas cartas de recomendação do concurso, então queria a sua carta. Ela falou assim, Aninha, que legal, tal, mas sabe o que eu acho? Que você tinha que vir me visitar na minha nova função. Eu não sou mais promotora, eu virei registradora de imóveis em Diadema. Eu, o quê? Sou filha de promotor, né, Gomide? Sim. Falar que desistiu do MP pra mim, eu falei, gente, que louca. Aí eu falei, sério? Ela falou, mas é uma função muito dinâmica, eu acho que tem a ver com a sua personalidade. Vem me visitar aqui, põe isso no radar. Bom, aí esse concurso, eu não lembro detalhes, mas esse concurso da magistratura, ele parou um período, ele não foi corrido, daqueles que vai rápido. E nisso abriu o 3º concurso de cartório, o edital do 3º concurso de cartório. E naquela época, o edital era igual, era o mesmo edital, não é como é hoje, super especializado. Entendi. Ele era o mesmo edital da magistratura, as mesmas matérias, não tinha perguntas de normas de serviço. Entendi. Então, você já estava mais ou menos preparada, talvez. E assim, tive o incentivo da Patrícia. Claro. Se inscreve. Bom, me inscrevi, mas eu lembro de eu ir pra prova pensando, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer aqui. Aí deu certo a preambular. Aí quando chegou na 2ª fase, era um cancelamento de protesto. E eu só passei porque tinha uma súmula. E eu tava tão afiada na outra parte, não é que eu citei normas de serviço, não. Eu citei uma decisão do STF que dizia, eu não lembro direito o que era, acho que era protesto de cheque prescrito. Acho que era isso.
E aí tinha não tinha uma súmula, era uma decisão recente do Supremo. E eu citei a decisão, mas a minha peça, eu lembro até hoje, me dá vergonha, eu fiz um termo de cancelamento de protesto, que depois eu virei protestadora e entendi que eu deveria ter feito o termo de protesto e a verbação do cancelamento. Mas, naquela época eu fiz assim, graças a Deus, acho que o examinador pensou, bom, ela tem noção. Sim. Ela só não sabe fazer a parte formal do livro de protesto, mas do termo de protesto. Mas ela entendeu. E aí, fui pro oral. Passei com 5,45, assim, tipo, na segunda fase. E o que me salvou foi a dissertação, que daí a nota foi suficiente para ir pro oral. Aí, passei, fui aprovada, escolhi Jardinópolis, pertinho de Ribeirão Preto. E cheguei no cartório sem saber nada de cartório. Eu lembro que o meu primeiro atendimento foi um pedido de uma escritura de divisão amigável. E eu sabia o que era divisão amigável na teoria. Mas eu olhava para aquela pessoa pensando, gente, eu não sei nem passar o valor dessa escritura. Porque eu não sei olhar na tabela como calcula a divisão amigável. E o cartório pequeno, né? Uma cidadezinha pequena, não é que eu tinha um escrevente de anos lá que sabia fazer. Não tinha isso. E aí, o caminho da vida é bom quando tem amigos bons, né? Aí eu liguei pro registrador de imóveis, eu lembro direitinho. Oi, Marcelo, meu nome é Ana Paula, eu assumi aqui o cartório de Jardinópolis, de notas, e eu tô com uma divisão amigável aqui para fazer, e eu não sei cobrar. Você sabe cobrar? Aí a minha sorte é que o Marcelo tinha sido de notas em Minas, antes de assumir o registro de imóveis no segundo concurso de São Paulo. E eu e o Marcelo, fofo. Ele e a esposa viraram minha família. Mas enfim, ele saiu do cartório dele, veio até o meu cartório, sentou comigo e literalmente me ensinou a ler a tabela de notas. Tipo, é assim que você cobra, você joga o valor de cada gleba na tabela, vê qual o valor de cada ato, e aí você soma todo o seu valor da sua escritura. Bom, saiu a divisão, ficou bonitinha, saiu em tempo recorde, uma semana, porque daí eu queria testar se eu tinha aprendido ou não. E deu certo, me apaixonei pela atividade, não queria ficar no interior, eu sou de São Paulo, sou nascida aqui, eu já fui para lá casada. Meu marido ficou em São Paulo, mas eu fui. E não tinha e-notariado, era tudo lá. E o começo foi muito difícil de adaptação na cidade. A gente pensa que não, mas uma cidade pequena, ela não te abraça tão bem como uma cidade maior. Você sofre um preconceito por ser um estrangeiro no local. Sim. E eu lembro que teve um período que eu mentia, que eu falava que o titular era o meu pai, e que eu estava ali para responder porque ele não estava no cartório, porque as pessoas tinham preconceito de uma mulher jovem, e como assim, é casada e veio sem o marido? O marido ficou a 330 quilômetros dessa cidade. Ela é mais uma ameaça do que bem-vinda, né? Entendi. Mas aí foi tudo caminhando bem, eu me integrei à comunidade, acabei ficando muito tempo lá, porque depois de lá então, passei no terceiro concurso. Prestei o quarto, quinto, sexto, e eu sabia que eu só ia sair de lá se fosse para vir para São Paulo. Mesmo tendo sido aprovada nos anteriores, eu não queria escolher uma cidade intermediária. Então, eu sabia que eu tinha que passar bem para poder escolher São Paulo. Sim. E isso demorou até o sétimo concurso. Então, eu fiquei 7 anos em Jardinópolis. Caramba, eu não sabia que era tanto tempo. Fiquei. Eu sabia que você tinha ido para Jardinópolis, porque a minha família é um pouco ali de São Joaquim da Barra, já comentei isso com você, mas eu não sabia que tinha ficado tanto tempo. É a grande Jardinópolis. E aí foi duro pela solidão, essa parte é muito difícil. A verdade é que eu saía do cartório 5 da tarde e tinha dias que eu só ia conversar com uma pessoa de novo ao vivo às 8 horas da manhã do dia seguinte. Porque no começo eu tentei morar em Ribeirão. Mas aí, realmente, você percebe que você precisa se integrar na comunidade. O tabelião de notas precisa entender onde ele está prestando o serviço dele. Sim. Ele precisa estar disponível, ele tem que ser acessível, ele tem que participar do que ele é convidado. Ele não pode ser um estranho àquela comunidade, senão ele não cumpre o papel dele de tabelião de aldeia, né? Eu tenho insistido muito nisso, que apesar do e-notariado, a gente não pode perder o aspecto de acessibilidade ao nosso serviço. Né? A gente tem que promover isso para o usuário, tem que ser um acesso fácil. Eu não posso ser uma pessoa inacessível, que seja muito difícil falar comigo. Ao contrário, eu tenho que ser aquela pessoa que atende o celular, mesmo que seja uma angústia, que não tenha uma ligação direta com a atividade notarial, mas que traga uma paz de espírito para aquela pessoa da comunidade.
Perfeito. Então, aí no 7º concurso escolhi São Paulo, aí assumi o 22º. O 22º era um cartório que tinha ficado 7 anos vago. Então, ele tinha todos esses problemas de uma serventia que ficou muito tempo sem um titular de verdade, né? Que fica lá com o Estado respondendo, com um interino que nem sempre tem amor pelo trabalho. A gestão não era rígida como é hoje, né? Tão fiscalizada pelo Estado. Era uma gestão de interinidade mais solta. Então, a consequência disso é que, sim, era uma serventia com muita dívida. Muita dívida. Eu assumi uma dívida de INSS, que, claro, se você me perguntar hoje se eu não teria primeiro brigado para não assumir essa dívida, sim, acho que sim. Acho que eu teria judicializado. Na época, eu falei, não, mas o que eu faço? Eu não consigo dar férias. Tinha uma grávida que eu não conseguia dar licença maternidade para ela, porque tinha essa inadimplência no INSS. Nossa, entendi. Então, eu falei, gente, não, eu vou fazer um acordo. Aí eu fiz um acordo, dei um imóvel em garantia que nem era meu, um imóvel dos meus pais, que foi dado em garantia para poder pagar, renegociar e pagar isso parcelado. Foi feito um termo de ajuste de conduta lá com a Procuradoria da Fazenda, eu acho. E aí fui pagando, acertando a casa. E, em paralelo a isso, eu sempre tive esse amor pela profissão. Então, desde Jardinópolis, eu participo muito do Colégio Notarial, né? Quem me convidou para vir para o Colégio Notarial foi o Paulo Vanpré, porque ele me ligou e falou, eu estou organizando um evento regional em Ribeirão Preto, você não topa dar uma aula de procuração? Eu falei, topo, super topo. E eu fui. E daí para frente, eu comecei a responder pela Regional de Ribeirão e participar cada vez mais do Colégio Notarial. Aí, quando eu vim para São Paulo, isso foi intensificado. Depois, o Paulo Geiger me convidou quando ele assumiu o Conselho Federal. E eu cheguei a participar com ele do Conselho Federal. E depois, na gestão da Gisele, mais ainda. E aí, cá estou, né? E aí, agora assumi esse desafio aí de ser presidente pelos próximos 2 anos. Desde que eu te conheço, Ana, você já estava muito integrada ao CNB aqui de São Paulo. Mas nós vemos ali que os principais líderes, talvez em quantidade, seja um mundo masculino. Assim, no mundo jurídico em geral, isso talvez esteja em mudança, mas ainda há um predomínio muito grande masculino. O Ibradim, ele é um instituto muito jovem, nós já tivemos 2 presidentes homens. Hoje, atualmente, a nossa presidente é uma mulher. Aliás, ela participaria, aqui não veio porque teve um problema de saúde, que é uma pena. Mas, tradicionalmente, os institutos, você pensar no IASP, pela quantidade, número de presidentes, Sim. né? Sim. Há um predomínio muito grande do mundo dos homens. Como está sendo para você? Como foi para você encarar esse desafio, né? Eu imagino já que você já era uma liderança nata e muito clara no CNB. Mas eu acredito que para assumir a presidência disso, também cabe a você manifestar que, olha, tudo bem, eu quero. E eu acho que percebia que era um desejo de todos ali, da liderança do CNB, que você assumisse. Eu queria saber quais as dificuldades que você enfrentou, como é que tem sido esses primeiros dias, você é recém-empossada, né? Tá começando uma trajetória, mas como ser mulher no papel de presidente do CNB São Paulo? Então, Gomide, o que eu acho? Eu acho que, como você disse, sim, na área jurídica, mas eu acho que não é só na área jurídica. Eu acho que teve um primeiro momento para as mulheres, eu vou fazer 50 anos em julho. Então, meia idade, já não sou tão novinha. E o que eu enxergo, né? Eu acho que no começo foi mais difícil para mim ter voz ativa. É isso que eu ia dizer. Eu acho que o primeiro desafio da mulher era ser ouvida, né? Era entrar num ambiente, no meu caso, no ambiente institucional do Colégio Notarial, e ser ouvida. E eu acho que teve um papel muito importante para mim, uma tabeliã que agora está aposentada, que é a Beatriz Furlan, que eu acho que ela, sim, ela foi da geração que ela teve que brigar pelo espaço. E aí, o que foi esse papel maravilhoso da Bia? Foi de colocar outras mulheres para participarem da atividade institucional e entender que não tem que ter briga entre homem e mulher, né? Eu vivo dizendo isso. Na verdade, é uma conquista de diálogo,
né? Eu cresci numa casa que a minha mãe sempre foi muito independente. Minha mãe foi procuradora do Estado e sempre teve voz ativa, mas não é sempre assim, né? Claro. A gente tem vários casos de mulheres que já sofrem dentro de casa por não ter direito a serem ouvidas. É uma agressão silenciosa. Eu não acho que ela é escancarada, mas ela é silenciosa. Então, eu acho que o meu primeiro desafio foi lá atrás. Foi poder demonstrar que o que eu dizia deveria ser considerado. Tinha valor. Tinha algum valor. Não estou dizendo que a gente está sempre certo, mas eu gostaria que as minhas ponderações fossem levadas em consideração. Então, acho que esse primeiro desafio, que eu te diria que foi mais até no período que eu estava em Jardinópolis, ele foi bem difícil no institucional. Bem difícil mesmo. Foi uma conquista de passos, de mostrar muito resultado, de trabalhar muito mais do que o resto para poder mostrar que, gente, eu não vim só para enfeitar. Porque a gente tem esse problema, né, feminino, de achar que você tá ali só para enfeitar, né? E não para contribuir de maneira efetiva. Mas também eu acho que a gente tem que passar a entender que isso não é uma posição de vitimismo. Claro. Que eu não gosto dessa colocação de vítima, tá? Acho que a luta ainda tem muita coisa para ser construída pelas mulheres. Acho sim. Acho que não tem um pé de igualdade ainda. Com certeza. Mas a gente já tem um espaço que foi alcançado. Então, isso tudo para te dizer o quê? Que eu cheguei num momento na presidência que soou como natural. E não, ela está sendo presidente porque ela é mulher. Sim. Mas é uma conquista do trabalho que foi feito por muito tempo. Sim. E os meus colegas, nesse ponto, eu não posso reclamar. A acolhida foi muito boa. Assim, tá todo mundo muito motivado, todos querendo trabalhar. Tá um clima bom, sabe? A acolhida foi boa. Mas o que eu percebo, que como representante do colégio notarial para reuniões externas, aí sim. Para quem eventualmente ainda não conhece você, quem é essa pessoa? Aí sim começa o preconceito com a mulher, né? A gente tem que ir em várias reuniões institucionais que não tem uma mulher, às vezes, na reunião. E aí você tem que se colocar percebendo que no começo, volto lá na minha experiência, quando eu comecei no institucional, você demora para conseguir ser ouvida. Tem um certo receio em entender se leva a sério o que você está dizendo ou não. Entendi. Então, esse desafio existe, né? Eu fui fazer uma visita institucional à nossa corregedora, que também, primeira corregedora mulher, né? Sim. E aí eu falei para ela, eu imagino os desafios que a senhora está enfrentando, sentada nessa cadeira, num ambiente que é um ambiente machista. Principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Exato. É um ambiente machista. Apesar que eu vou te dizer, na gestão da Gisele eu corri muito o Brasil. Eu ainda acho que o estado de São Paulo é menos machista do que vários estados no Brasil. Imagino. Vários. Né? Você é, sim, considerada como uma voz ativa e tratada como tal também. Porque aí também tem um problema feminino. Você senta numa mesa, você tem que entender que homem e mulher são diferentes na forma de verbalizar, tá? Tô te dando um exemplo bobo. Mas a forma de falar masculina é diferente da feminina. E às vezes ninguém tá brigando com você. Mas a pessoa só tá sendo o natural do que ela é. Claro. Então também não dá pra ficar se ofendendo com bobagem. Então, você tem que se ater ao tema, centrar nele e sim buscar o seu espaço, né? A resistência que eu sinto hoje ainda é muito mais uma falta de hábito, de ter uma mulher num ciclo de conversa e de decisão, do que preconceito só por ela ser mulher. É uma falta de hábito de ter uma mulher participando como sim uma voz a ser considerada. Isso que eu percebo. De todo modo, como você tem enxergado isso assim nos últimos anos? Que eu lembro, Ana, quando eu participava de evento jurídico, assim, bem novo. Vamos dizer, quando eu era estagiário, eu ia participar dos eventos lá do IASP, assistir uma palestra na faculdade, assim. Não existia quase, né? Não existia, não tinha mulher. Não tinha. E hoje a gente já começa a perceber, por exemplo, no Congresso de Bradim, a gente consegue colocar
a mesma quantidade de homens e mulheres. A gente conseguiu até em alguns anos superar o número de mulheres, né? O que é muito bom. Mas assim, esse espaço, ele não foi aparentemente conseguido em razão de uma benevolência dos homens, mas teve luta mesmo, né? Por parte das mulheres de querer... Olha, eu tô aqui, né? Alguém tá esquecendo de mim? Por que eu não tô participando disso, né? Sim, essa luta eu acho que continua. Até de fiscalização, de você olhar um evento e falar... Opa! Como assim? Não tem nenhuma mulher que consiga falar sobre o assunto? Só os homens que entendem desse assunto? Então tem. Essa luta eu acho que continua. Ela melhorou muito. Por quê? Porque eu acho que as instituições passaram a ter esse cuidado. Então, esse olhar de eu preciso pôr uma mulher, ele ajudou, sim. Mas ele continua sendo uma luta diária. Sim, diária. Bom, olha a composição do Supremo. Né? Então, assim, uma mulher... É verdade. Sim. Esse é um reflexo. E se você olha o parlamento, a maioria é homem também. Né? Eu falei do Poder Judiciário, mas, enfim, vamos falar do Legislativo. E o Executivo? Também. Também. Então, assim, a paridade ainda... no número de cargos ocupados por mulheres e posições de liderança? Não há. Isso ainda demanda fiscalização feminina, sim. Mas demanda também uma conscientização dos homens, né? Eu, como mãe, eu me sinto obrigada... Eu só tenho um filho homem, mas eu me sinto obrigada a dizer isso para ele diariamente. Né? Prestar atenção nisso. Qual realmente... é a diferença e onde ela tem que ter... Porque é legal ser diferente, homem e mulher. Uhum. Isso que eu sempre falo. Eu não quero ser igual a homens. Mas eu quero poder ter essa voz ativa que os homens também têm. Eu acho que a gente tem que educar os filhos pensando nisso. E, Gomide, tem uma coisa chata, mas que eu tenho dito isso diversas vezes. É muito chato quando mulher boicota mulher. Isso eu acho bem ruim. Eu fui muito ajudada por outras mulheres, né? Eu comecei aqui falando da Patrícia, da Beatriz, da Gisele e N outras, né? E se ainda vê, às vezes, por uma questão de vaidade, algumas mulheres não dando chance para outras mulheres, né? Agora, na minha diretoria, eu tenho mais mulheres que homens. Mas eu não tenho problema nenhum em levantar outras mulheres. Mas será que eu sempre fui assim? Às vezes eu fico fazendo esse exercício. A gente também falhou em algum momento. Né? O desafio de quem assume uma liderança feminina é, sim, representar as mulheres, mas deixar um legado de que essa busca pela liderança feminina continue acontecendo. Né? Que tenham outras, que você sirva muito mais como exemplo do que como exceção. Claro. Né? Que venham várias outras depois e que elas ocupem esses espaços, né? E que elas ocupem sem ser agressivas, porque eu também sou contra esse discurso bipolarizado que a gente já está vivendo na política. Não precisa existir isso entre homem e mulher, né? A gente vê com tristeza que aumentou o número de agressões às mulheres, né? Violência contra as mulheres. E que droga, né? Vamos parar de instigar isso. Vamos viver em paz. Tem espaço para todo mundo. Todo mundo, com certeza. Tem espaço para todo mundo. Então, eu acho que esse é o desafio. Bom, Ana, eu que já era seu fã, fiquei mais ainda. E agora eu queria tratar um pouco de um tema que eu e você, nós gostamos muito, que é um... Bom, eu como advogado, utilizo naturalmente os serviços, né? Também, principalmente lá do seu cartório, que eu gosto muito do pessoal, estou muito habituado, não só para os negócios jurídicos, mas eu trabalho muito no âmbito contencioso, né? E a ata notarial, eu tenho percebido, ela tem tomado um destaque, né, para solução de alguns problemas, e como meio de prova, naturalmente, né? E agora, mais recentemente, até com o Marco Legal das Garantias, com essa alteração que nós tivemos na 8.935, percebi produção acadêmica tratando um pouco mais da ata notarial e percebi dentro do meu escritório os meus clientes, quando a gente tem alguma prova relevante a ser produzida, a própria sugestão do meu cliente, que antes era minha, de dizer o seguinte: por que a gente não faz a produção disso aqui via ata notarial?
Da sua experiência lá no cartório, vocês têm sido mais demandados na elaboração de atas e para quais tipos de questões que os clientes têm procurado vocês para fazer prova? Então, a ata notarial, ela, como tudo na atividade notarial, eu acho que tem que ser. A gente tem que entender, e eu vou depois até fazer uma observação em relação ao reconhecimento de firma, mas a gente tem que entender que a gente tem que ser útil para o usuário do serviço e não obrigatório. Essa é uma mudança de mentalidade muito significativa e que a gente tem que se habituar a ela, né? Então, esse exercício no institucional eu faço muito. Quando a gente pensa numa nova atribuição ou numa nova roupagem do que já existe, eu tenho sempre essa preocupação de entender se a gente vai ser útil ou se o nosso papel vai ser de novo ligado à ideia de burocracia. Tá. Então, esta mudança na atividade notarial tem trazido uma responsabilidade muito maior. Eu vou te dizer por que isso está ligado à ata notarial. Então, a ata notarial, prevista no CPC, prevista no 8935, antes da alteração do Marco das Garantias, ela tinha uma função de prova antecipada, né? Pouco desenvolvida, pouco utilizada, pouco aprofundada, mas que gera uma responsabilidade brutal para o tabelião. Porque para ela ter utilidade e continuar sendo tida como uma prova séria, isso que eu digo todo dia para os meus colegas, você tem que ter muito cuidado que tipo de ata você lavra. Porque ela tem que manter a imparcialidade. Claro. Senão, ela perde a função. Eu adoro dizer hoje que o reconhecimento de firma não é obrigatório para nada. Então, as pessoas que ainda vão ao cartório para fazer o reconhecimento de firma é porque elas veem algum valor. Sim. E aí que a gente testa se a gente tem um serviço bom ou não. E qual é a relevância dele para a sociedade. Então, claro, você vai dizer, mas caiu o número de selos. Caiu. Mas para mim o número não é a queda que eu levo em consideração. Claro. É o residual e por que ele continua sendo buscado. É aí que você entende o seu verdadeiro papel. É quando você tira a obrigatoriedade e as pessoas continuam te procurando. Então, vamos à ata. Ela é obrigatória? Não, ela não é obrigatória. Tirando a ata de uso capião de adjudicação, Sim. as demais não são. Então, ela é um meio de prova que, como você mesmo disse, é útil para o advogado, né? Ele tem que ser uma ferramenta que torne a vida do advogado melhor. E aí, ela toma diversas frentes, né? Ela ocupa várias frentes. Então, eu gosto muito de usar 2 exemplos. Um foi comigo, o outro não. Um exemplo bem curioso que a gente, quando a ata nem estava prevista direito na tabela de notas. Esse exemplo é do Paulo Geiger. Eu ainda estava na faculdade quando esse exemplo aconteceu. Mas o Paulo Geiger é um cara que estuda muito doutrina estrangeira, né? Ele tem realmente... tem até um livro sobre ata notarial, é um dos melhores livros que tem sobre ata notarial. E ele conta em sala de aula que quando ele assumiu em São Paulo o 26º, ele passou no primeiro concurso e solicitaram para ele uma ata notarial. Só que essa ata, não lembro direito, era sobre poluição. Mas ela teria que começar em Guarulhos e terminar em São Paulo. Tá. E aí ele ligou pro colega de Guarulhos, falou para ele, olha, eu tô querendo fazer uma ata notarial, mas eu preciso que você traga ela para mim até a divisa de São Paulo. E aí eu continuo. E aí o colega de Guarulhos disse que foi super receptivo, mas falou para ele, cara, eu não tenho noção de como fazer isso. Né? Isso realmente foi a ata notarial embrionária, lá no começo. E o colega fez. Ele trouxe a ata, claro, com o Paulo ajudando, participando junto, e de São Paulo para cá trouxe. E aí, eu não lembro os números, mas evitou uma multa surreal para o cliente que solicitou, para o cliente do advogado que solicitou. E era uma multa ambiental, era uma coisa, eu acho que era farmacêutica, mas eu não tenho, esse detalhe eu não lembro, mas era alguma coisa de poluição. Então, olha essa ata embrionária lá atrás, quando ninguém pensava como meio de prova, e ela foi utilizada com sucesso e evitou a autuação no âmbito da poluição por esse cliente do advogado.
E aí você pega as atas atuais, tô falando de um negócio de 2000, né? Porque o concurso foi em 2000, então isso deve ter sido 2001, se não tinha ainda a tabela atual é de 2002, que passou a prever a ata. Eu até perguntei, nossa, Paulo, mas como é que você cobrou, né? E ele falou, gente, eu não sei, mas na época foi tipo R$60, era uma coisa assim. Era pelo trabalho mesmo, né? sim. Que valia a pena e tal. E a gente pega hoje em dia, eu acho que eu devo lavrar mesmo número de atas que eu lavro das demais escrituras. Nossa. Realmente é um produto que pegou. Por quê? Porque ele é muito amplo. Eu posso pedir ata para provar que num divórcio a entrega do menor no horário determinado, sei lá, sextas-feiras às 18 horas, não está acontecendo. E aí eu peço, sei lá, 4 diligências, né, do cartório de notas. E o cartório de notas vai lá e fica lá plantado, esperando às 18 horas para ver se o menor vai ser entregue ou não. Ou que ele não foi entregue, ou o horário que ele foi entregue. Então, ou seja, ela está no âmbito do direito de família. Mas eu quero provar também, e essa é minha, essa foi em Jardinópolis, um dano ambiental. Foi um advogado que queria provar que, na verdade, a queimada do resto da cana-de-açúcar não era provocada por ele. Era provocado por um concorrente que ia lá e punha fogo, e aí ele respondia perante o Ministério Público. E tinha um inquérito civil aberto para apurar isso. E aí eu lembro que eu tive que ir várias noites presenciar o horário que o fogo começava. O que eu chamo até, que eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai ter que desenvolver, que é um tipo de ata progressiva. Né? Você pode fazer ela hoje? Sim, eu digo que as diligências foram feitas tal dia, tá, e vou documentando isso. Mas eu já pensei na hipótese que o cliente precisa, no meio do caminho, que você encerre essa ata e continue. Sim. Então, o papel da ata vira um papel de uma ata notarial progressiva, que vai além desse produto estático que é o que a gente tem hoje, né? E aí eu tenho, de novo, um exemplo inusitado de ata notarial. Aí eu tenho o exemplo do imóvel locado que é devolvido detonado, né? Então, não estou falando que o tabelião substitui a perícia, não é isso, tá? São atividades diferentes. Claro. Mas eu vou lá e olho. Bom, a parede tinha que ter sido pintada e não foi pintada. Os armários embutidos arrancaram as portas. Essa constatação que eu vou Claro. fazer. Isso é uma ferramenta maravilhosa para o advogado contencioso, que vai lá brigar por indenização do estado que o imóvel foi entregue. Então, também tenho essa utilização da ata. E aí, eu acho que a gente tem um outro tipo de ata, que a gente migra para a ata de adjudicação e de uso capião, que ela adotou um papel de inicial de um procedimento que vai ter fim no registro de imóveis. E essa ata é diferente, né? Essa ata, ela é, sim, uma reunião de documentos, mas ela é um juízo de valor também. Porque você disse ali para você os elementos trazidos, se você acha que eles são suficientes ou não para dar início a um procedimento que corre perante o registrador de imóveis. A gente tem recebido muitos casos que a pessoa acha que vai conseguir emplacar pela adjudicação, mas a hora que a documentação chega, você fala, bom, Você vai orientar de uma outra forma. a adjudicação não dá, mas será que a gente aqui com o advogado não consegue construir uma uso capião? Uhum. E isso é muito legal, Gomide, como essa troca com a advocacia é rica. Uhum. Isso é maravilhoso, assim. É uma vivência bem salutar do tabelionato de notas. Porque é bom a gente poder ter essa experiência de lidar com o advogado diretamente, né? Que é uma coisa que eu acho que foi ampliada ao longo dos anos. A ata notarial, ela traz isso. Porque normalmente eu até falo, doutor, explica para mim qual é o seu objetivo, Aham. o que o senhor quer. E aí a gente tenta construir juntos uma solução que dê o que o senhor está esperando dessa ata notarial. Porque às vezes eu vou fazer a ata, mas eu não vou atingir seu objetivo. Né? Não vai ser suficiente. Aí o senhor vai ter gasto dinheiro comigo de uma maneira inútil, porque eu não vou conseguir entregar o que o senhor quer. Sim. Então, a ata tomou essa conotação. E aí a gente chega na ata do 7A, né? Que é a ata de frustração, de certificação de frustração. Eu ainda acho que ela continua sendo uma prova antecipada, né? De um eventual litígio. Mas aqui ela tem um diferencial. 2, eu acho. O primeiro, que ela tem ingresso no registro de imóveis por previsão da lei, né? Alteração da 6.015. E o outro, que você faz, sim,
também um juízo de valor. Porque você tem que convencer o tabelião de que o tabelião não pode julgar o mérito, né? Eu não sou juiz. Eu não vou dizer se isso está certo ou errado, não é o meu papel. Claro que não. A gente vai fazer o que nessa ata? Ser convencido de que a documentação trazida realmente comprova a frustração de determinada condição ou cláusula. E é isso que você vai fazer com a ata do 7A. Né? Você teve aquela experiência com o Daniel. Com o Daniel, eu posso até tratar dessa experiência, mas o que eu acho interessante, você observa muito bem, porque é uma linha muito tênue. Tem ou não juízo de valor? Assim, veja só, o tabelião, quando ele recebe, por exemplo, uma parte que queira fazer demonstração, que estão reunidos os elementos que podem levar à resolução de um contrato, o que o tabelião vai pedir, né, vai ser a reunião de todos os documentos que comprovem que estão reunidos aqueles elementos. E ele constata a presença dos elementos que levam à resolução. Ah, mas não tem juízo de valor? Ele está constatando a presença. Mas a resolução do contrato, por exemplo, quando Já operada. ela opera de pleno direito, ela já Sim. está operada, mas ele vai constatar que estão presentes aqueles requisitos. Não foi ele quem declarou a resolução contratual. E aí, trazendo esse caso, né, assim, que foi um caso que uma prova de que a ata notarial, ela é muito importante, foi muito importante nesse caso. Era um caso muito curioso, eu gosto muito de tratar nas minhas aulas, era um cliente que vendeu um imóvel em Alphaville, um imóvel de altíssimo padrão, por um valor bastante elevado, e quem comprou o imóvel deu ali uma entrada, e poucos dias depois procurou o vendedor para dizer, olha, eu acho que eu me arrependi, acho que eu não quero mais seguir com isso. E aí o meu cliente disse, olha, tudo bem, a gente pode extinguir o contrato, podemos fazer um distrato amigável, mas existe uma multa, uma cláusula penal aqui, que é de 10% do valor do contrato. E aí, basicamente, quem comprou não queria incorrer nessa cláusula penal, muito menos negociar. Não quero a integralidade, a devolução integral dos valores. E o meu cliente, que era o vendedor, disse, olha, eu tive prejuízo aqui com essa venda, porque eu não, durante esse período, eu poderia ter vendido para outro, não consegui, você tomou posse do imóvel, você ocupou o imóvel, enfim, ficou toda essa questão. Como o distrato ele não seguiu de maneira amigável, o cliente me procurou e falou, Alexandre, o que eu faço? Eu falei, olha, precisamos resolver o contrato. Verifiquei se o contrato tinha uma cláusula resolutiva expressa que, portanto, permite que o contrato ele seja resolvido de forma extrajudicial, sem a necessidade de pronunciamento de um juiz, existia. E aí eu disse, olha, a gente precisa adotar todos os elementos que permitem a resolução do contrato, que é fazer a notificação para que eventualmente o comprador purgue a mora. Tá. Se ele não purgar a mora, o inadimplemento absoluto ele ocorre. Feito isso, a gente manda uma comunicação dizendo que ele não purgou a mora, o contrato está resolvido. E aí nós entendemos, fizemos todo esse percurso e nós entendemos que o contrato ele estava resolvido. Só que o meu cliente tinha que devolver parte do valor para o comprador. Sim. Né? Procurou o comprador e disse, olha, você pagou X e o contrato está resolvido, eu preciso devolver Y. O sujeito nem respondeu, o cliente falou, Alexandre, eu estou com o dinheiro, o que eu faço? Bom, ação de consignação. Né? Ao ingressar com a ação de consignação, o juiz recebeu e pediu para que nós emendássemos a petição inicial dizendo o seguinte, olha, você está dizendo aqui que o contrato ele está resolvido, mas quem declara a resolução do contrato sou eu, Poder Judiciário. Então, emende essa ação de consignação para transformar isso numa resolução. E aí, assim, seria trágico para o meu cliente. Por quê? Seria trágico porque se o contrato... Ia demorar pra caramba. Ia demorar e, além de ser ruim, ele ia ficar... Quem ia comprar esse imóvel? Ninguém. Que tem uma promessa de compra e venda que não está ainda resolvida. E aí eu fiz um agravo de instrumento, né, para tentar alterar, e foi aí que eu busquei o Daniel. Ah, se juntou no agravo. Foi no agravo.
busquei o Daniel, falei, Daniel, preciso disso, daquilo, e aí ele elaborou uma ata e foi também a primeira. O marco legal das garantias, eu salvo engano, ele é de outubro. Acho que sim, final do ano, eu não lembro. E essa ata foi assim em março. Nossa, Então, tinha pouco tempo de vigência, o Daniel nem mesmo... sabia como ia ser a aceitação, Exato. né? E aí a gente foi meio construindo junto essa ata. Eu expliquei pra ele. E aí o Daniel, ele foi... Eu gostei muito que ele disse o seguinte, tá bom, Gomide, então me encaminha o contrato, eu quero verificar se tem cláusula resolutiva expressa, mas como é que eu vou saber, Gomide, se foi inadimplido ou não? Eu falei, não, Daniel, eu te garanto que não foi pago. Ele falou, não, eu quero que você me dê acesso... Olha o juízo de valor. a conta, para sim. fazer a prova de que naqueles dias, quando o comprador poderia afastar a mora, esses valores não foram depositados. Aí nós apresentamos, aí ele fez uma ata, que ele, evidentemente, ele não declarou a resolução do contrato, porque ela opera de pleno direito, mas ele fez uma ata de constatação de todos os requisitos que autorizavam a resolução do contrato. Ele certificou que Ele certificou. estava cumprido, na verdade. Exato. Foi isso que ele fez. E aí foi... Graças a essa ata, a gente juntou no agravo, o Tribunal de Justiça reformou a decisão do juiz para dizer, olha, esse contrato ele está resolvido mesmo, segue pela via da consignação. Que legal. E eu não sei se nós teríamos o mesmo sucesso se a gente simplesmente tivesse argumentado sem uma ata para dizer que, tá aqui, tá presente, né? Então, eu vejo isso, a ata notarial, ela dá esse caráter de uma credibilidade maior, né? Por que algum fato, por exemplo, você citou a questão da locação. Por que eu não posso... Você mesmo tirar as fotos? Eu mesmo, como advogado, vou chegar lá, começo a gravar, faço a constatação, porque alguém vai declarar que você alterou a cena do crime, que alguém mexeu. Você é parcial, que é o papel do advogado. Ele tem que ser parcial. Exatamente. Senão ele não é um bom advogado. É isso. Então, a ata notarial, eu tenho percebido isso, ela foi pensada talvez para como um meio de prova, e ele foi sendo ampliado agora, né? E aí chega no que enfim, eu penso muito nisso. Chega nessa história de você não é obrigatório. Não é obrigatório, você não e tem por que a gente tá procurando cada vez mais? Então, e volto na história do reconhecimento de firma. Não é melhor para nós, notários, que agora o reconhecimento seja facultativo? Eu acho, sinceramente. Porque é aí que você sente o valor. Outro produto, né? Vou chamar de produto. Que é um ganho, ninguém discute. O apostilamento assumido pelo extrajudicial, ele é um caso de sucesso absoluto. Eu dei uma aula na EPM semana passada só sobre apostilamento. E aí acabei entrando lá nas estatísticas que tem lá na página da Conferência de Haia. Gente, é impressionante. Impressionante o volume de apostilamentos e a rapidez, como melhorou. E o que eu acho que foi uma sacada muito boa? A gente fez um estudo de mercado sobre o preço, para ver o quanto realmente era um valor que era compatível com a média do que as pessoas poderiam pagar. Então, teve um estudo de mercado para saber o que era viável, que eu acho que era uma coisa impensada na atividade extrajudicial. Você sabe, eu fui te procurar aí para um caso que a gente está querendo tratar para saber, Gomide, aí, para em pé, isso aí é palatável, né? A gente tem que ter essa mentalidade. O mundo mudou. Você tem que entender que você tem que ser útil, verdadeiramente útil. Porque senão não tem por que você existir. A gente está vivendo esse dilema aí da IA, e as pessoas me perguntam, bom, e a IA? Bom, a IA já é. No meu dia a dia já é. Eu tô apaixonada pelo cloud. Gente, virou meu melhor amigo. Eu uso para tudo. Agora eu tô usando até para cardápio na minha casa. E é maravilhoso, é uma ferramenta maravilhosa. E a gente tem o crivo, claro, de saber usar e de saber o momento que não é para utilizá-lo. Mas não é que vai te substituir. Ele vai ser uma ferramenta que vai te ajudar no seu dia a dia. Não, eu também tô bem apaixonado pela IA. Não, gente, é o meu bate-papo de todo dia. Ainda não tô no nível que eu tenho algumas amigas que abandonaram o psicólogo para adotar o IA. Isso eu não cheguei ainda. Mas é isso, né? Ana, já caminhando aqui para o encerramento, queria agradecer, mas eu queria entender um pouco como você vê, justamente a gente tratando desse papel
do tabelionato de notas, a gente tratou um pouco da ata notarial. O Blasco gosta muito também de tratar, conversei com ele sobre a questão de inteligência artificial. Como você vê, como tabelião e como presidente do CNB de São Paulo, como você vê o papel dos notários assim para os próximos anos, né? Eu acho que a gente tem 2 desafios. O notariado brasileiro, por conta do e-notariado, fomos até apresentar lá no Banco Mundial, virou um caso de sucesso de lavratura de atos à distância, né? Atos 100% digitais, então natos digitais, mantidos digitalmente. E isso foi um salto. Mas foi um salto com um comparativo muito ruim, porque o resto dos países que adotam o notariado latino não tem ainda um produto digital, né? Estão desenvolvendo, mas não tem. Então, você acaba sendo um leading case, mas com um comparativo que ainda não enfrentou o problema. E a gente tem que continuar trabalhando para continuar sendo um tabelião de vanguarda, né? E continuar na esfera eletrônica. Mas, Gomide, sem perder a função precípua do tabelião, que é, sim, de ser aquele amparo legal presencial, né? O presencial aqui, entenda lato sensu, pode ser por telefone, claro, pode ser... Sim. Então, o que eu enxergo? Eu enxergo que a atividade vai mudar, né? Vai ter um novo formato. Vão ser realmente tabeliães de aldeia, pequenos, que lidam daquela comunidade, mas que estão aptos a fazer tudo digitalmente, mas num formato de mais proximidade ainda com o usuário, né? O que eu tenho percebido, curioso isso, eu realmente defendo que você adotar uma advocacia extrajudicial, você adota não é porque o Poder Judiciário vai mal, isso é uma mentira, né? Você adota porque é um outro sistema. Claro. Então, eu até brinco, é um acesso a uma justiça extrajudicial. É só uma opção de trabalho. E não significa que a outra é ruim. Significa só que as duas são diferentes. Né? É muito importante falar sobre isso. Sim. E cada vez que você adota o acesso para o extrajudicial, você está levando em consideração que o processo seja fácil. E o processo ser fácil significa, sim, você ser disponível para o seu usuário. É por isso que eu digo que a gente vai ter esse desafio de cada vez mais estar próximo da sua comunidade. Você não quer na qualidade, tudo bem, você é meu amigo, mas você como advogado, você quer poder ligar e encontrar a tabeliã do 22º. Sim. Você quer poder falar com ela, entendeu? Você quer saber, bom, isso aqui não está indo bem. Eu quero falar com você. Ainda que não seja na hora, que a pessoa esteja acessível. Exato, né? Exato. Sim, não tô dizendo que tem que estar 24 horas ligada no smartphone e tal, respondendo. Não é isso que eu tô dizendo. Mas, sim, você espera da atividade a ser acessível e num tempo razoável, que prometa a tua expectativa em relação ao extrajudicial. Eu acho que esse é o desafio. Ana, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. O tempo passou voando aqui, é sempre uma alegria conversar com você. Queria parabenizar você não só pela profissional, mãe, esposa, tabeliã, enfim, parabéns também pela liderança no CNB. Desejo muita sorte nos próximos anos e que o Ibradinho... Contamos com o Ibradinho, hein? Por favor. Que o Ibradinho e o CNB possam continuar caminhando juntos, assim, sempre em prol aqui ao direito imobiliário. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço o convite. Foi uma delícia de manhã, sempre gostoso estar na sua presença, um bate-papo ótimo. E mais uma vez, parabéns pelo Instituto, porque é um caso de muito sucesso. Obrigado a todos. Esse foi mais um podcast do Ibradim com a doutora Ana Paula Frontini. Até a próxima. Esse é o Ibradim Cast. Direito Imobiliário em Debate.